Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, estamos mais uma vez proclamando o Evangelho de São Mateus. Sou o Padre Valnei, membro da comunidade Serva da Divina Misericórdia, diretor espiritual dessa comunidade e membro do Instituto Rainha do Clero, que tem o desejo de construir uma casa para cuidar de sacerdotes. O Evangelho que vamos proclamar encontra-se, como disse, em São Mateus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído por um demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe de Beelzebu que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas e pregando o evangelho do reino de Deus, curando todo tipo de doenças e enfermidades. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos discípulos: a messe é grande, mas são poucos os trabalhadores. Pedi, pois, o dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Depois de ter feito a atividade de ter expulsado um demônio daquele homem, Jesus olha para aquela multidão e vê que aquela multidão está cansada e abatida, como ovelhas que não têm pastor. Aqui é o ponto mais, talvez, importante desse evangelho de hoje. Ovelhas que não têm pastor. Carecemos de homens e mulheres que colocam o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo na sua vida. Não basta estar na igreja, não basta celebrar, não basta falar da igreja, mas muito mais do que tudo isso é viver tudo aquilo que você faz. Carece de bons pastores. Eu costumo dizer que a igreja não precisa de padres, não precisa de catequistas, não precisa de diácono. A igreja precisa de bons padres, boas catequistas, bons catequistas, bons diáconos. A igreja precisa do que é bom, do que é bom. Isso aqui é muito importante nós refletirmos na nossa vida católica, na nossa vida pastoral, na minha vida de sacerdotal. Não basta ser, tem que ser bom. E o que é ser bom? Como vai dizer o Evangelho outro, né? Só Deus é bom. Mas essa bondade que vem de nosso Senhor, que olha para aquela multidão e tem compaixão daquela multidão. Nós somos chamados, antes de tudo, termos compaixão daquele que sofre. Temos um ato de misericórdia por aqueles que estão sofrendo. E Jesus fez isto. Aqui é muito interessante que os mestres da lei, os doutores da lei, os grandes da lei ou grandes conhecedores da palavra de Deus, eles caluniaram Jesus. Por ciúme? Não por ciúme. Porque Jesus estava remando contra os interesses pessoais dele. Eu já falei uma vez e volto a dizer, eu não posso estar na igreja para ser rico, para ter fama, para ser, de repente, super importante, não sei que tipo de importância. Porém, eu estou na igreja para servir ao nosso Senhor e isso só pode ser o único objetivo. Deixar-me servir pelo Senhor. Ser conduzido pelo Senhor.
E ele diz assim, Jesus, que a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Nós temos igrejas lotadas muitas vezes, nós temos muitas pessoas se relacionando conosco, e Jesus está dizendo que são poucos os trabalhadores. Tem muita gente, mas são poucos trabalhadores. Temos muitos padres, temos muitos diáconos, mas são poucos que trabalham para a messe. Para a messe, que trabalha para Jesus, não para si, não para conquistar coisas, ou talvez pessoas, mas que se trabalha para o nosso Senhor. Nós somos provocados por esse evangelho de hoje, a chamado a refletir sobre essa messe que é grande, mas os trabalhadores são poucos. E termina Jesus falando para os seus discípulos o seguinte: olha, orem, dobre o joelho, orem, ou seja, peça ao dono da messe que envie trabalhadores para a colheita, para que não se perca aquilo que o Pai plantou, não se perca. Então peça, ore. Então termina o evangelho de hoje nos convidando à oração para que tenhamos muitos padres bons, tenhamos muitas catequistas boas, tenhamos muitos diáconos bons, tenhamos muitos coordenadores e coordenadoras pastorais e movimentos bons, ou seja, aqueles que colocam Jesus como centro da vida, da história, da caminhada, do objetivo. É puramente isto. Jesus expulsou aquele demônio, e interessante que após, diz aqui que era um homem mudo, e mais agitado pelo demônio, e após aquele homem ser libertado por Jesus, ele começou a falar. E aqui é um ponto interessante. O demônio quer fechar a nossa voz, mas age em nossas ações. Quantas pessoas planejam contra um sacerdote às escondidas, planejam contra um coordenador, uma coordenadora às escondidas? Quantas pessoas nas nossas comunidades estão reunidas para tramar contra a vida de alguém e de repente você está tão grudado nessa pessoa, mas não sabe do que ela faz por trás? Isso é coisa do demônio. O demônio agia naquele homem, mas não permitia aquele homem falar. Quando Jesus libertou aquele homem falava. Aquele homem falava. Então, eu e você somos chamados a perguntar: o que nós fazemos de ação que contradiz ao nosso Deus ou favorece ao nosso Deus? Porque falar, todos nós falamos, pregar, todos nós pregamos, mas será que estamos agindo coerentemente dentro daquilo que nós pregamos? E aí Jesus vai dizer o seguinte: a messe é grande, mas falta trabalhadores para a messe. Jesus faz esse apelo hoje para que eu e você trabalhemos sem cessar para reconstruir o reino de Deus nas nossas comunidades de fé, na nossa igreja, na nossa paróquia, na nossa comunidade de vida e de aliança, nos nossos institutos, onde quer que nós estejamos, que possamos verdadeiramente anunciar Jesus Cristo, não só com palavras, mas com a nossa vida. Por isso, te convido a você prestar atenção e escutar a voz do Senhor. Oremos. Senhor Deus, eu te peço por esse irmão, essa irmã que nos escuta nesse momento,
para que a sua vida seja uma vida totalmente voltada para ti, para que seu ministério, sua vocação, seu chamado, seja antes de tudo um chamado que favoreça o teu querer. Abençoai a cada um de nós, nossas famílias, nossa vocação, nosso chamado, para que tudo concorra para o bem daqueles que amam a Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Porque a nossa igreja é linda!